Se ser vítima não pagasse nada, a gente não repetiria a história dos próprios traumas uma vida inteira. Se aconchegue, meu bem. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu adiei falar por muito tempo. Inclusive, eu tive muita resistência para gravar esse episódio. Eu vou falar sobre por que a gente repete a história da própria dor. Por que a gente conta, reconta, revive, mesmo quando doer não ajuda em mais nada. Eu vou te dar um nome disso, que vem da medicina e que quase ninguém usa direito. E eu vou começar por mim, porque seria desonesto começar de qualquer outro jeito. Esse episódio ele é desconfortável, eu já vou te avisando desde já. Tudo começou quando eu tinha 22 anos. Eu estava fazendo estágio em um dos melhores hospitais veterinários da região. E eu tinha plano de aplicar para o internato assim que eu me formasse. Eu ainda lembro do cheiro daquele hospital, das paredes frias, do silêncio dos turnos da madrugada, que é um silêncio diferente de qualquer outro. As salas de atendimento elas eram codificadas por cores. Naquele dia em específico, a gente estava na sala azul. A sala azul ela ficava na frente do hospital, mas como a entrada principal ela era pela lateral, a sensação que dava de estar ali naquela sala é de que era uma sala dos fundos. O meu turno estava quase acabando. Os veterinários que iam trabalhar no turno da manhã já tinham chego para a troca de plantão. Terminada a troca de plantão, a turma da noite foi liberada. Mas, como eu já tinha demonstrado interesse no internato, alguns residentes contratados sempre tentavam me conhecer um pouquinho melhor. E foi aí que eu caí em uma bela armadilha. Eu contei para eles a minha história de vida, a minha infância, a minha adolescência, a parte triste e a parte pesada. Eu contei com todas as pausas dramáticas que aquela história merecia. Consegui colocar em palavras a dor de um jeito tão vivo quanto eu tinha sentido crescendo. E enquanto eu abri o peito, eu vi o olhar mudar. E hoje eu sei que eu já tinha visto aquele olhar outras vezes. E eu preciso ser honesta com você. Havia um prazer sigiloso naquele momento. Eu vou fazer uma pausa aqui de um segundinho, porque você provavelmente já está montando uma cena aí na sua cabeça. Uma sala no fundo de um hospital, homens mais velhos, com um poder sobre a minha carreira, uma menina de 22 anos contando sobre a própria dor, enfim, a armadilha. E eu sei que você está esperando por isso, porque é o que eu também esperaria. Mas não é isso não. Ninguém encostou em mim naquela sala. Ninguém me ofereceu nada, ninguém me pediu nada. A armadilha, ela era minha. Eu que tinha armado. E eu que estava operando aquela mesma armadilha por anos, como uma competência que eu só percebi naquele dia. Antes de continuar, se você chegou até aqui, eu vou me apresentar. Eu sou a Mila Dalben, eu sou uma terapeuta e escritora, alguém que aprendeu primeiro na própria pele e depois eu fui estudar que consciência não é transformação. Aqui eu junto o que a ciência sabe sobre o corpo e as emoções com o que a vida me ensinou sobre o que é recomeçar. Sem pressa, sem fórmula, do jeito que a vida real acontece. E antes de a gente continuar um pouquinho mais, eu queria que você me respondesse como você está se sentindo hoje. Em uma palavra. Uma única palavra. Respira fundo. E se você pudesse me responder com total presença e honestidade. Como é que você está se sentindo na sua vida? O que está acontecendo na sua vida nesse momento? Se esse episódio fizer algum sentido para você, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva, porque é dessa forma que o meu trabalho chega para quem precisa ouvir. Vamos continuar. Eu saio da sala, tá, de atendimento, e eu vou pro pátio. Assim que eu saio lá fora, um ar frio ele vem, choca no meu corpo e quase como por um segundo, um raio cai em cima da minha cabeça, a minha visão fica cega e traz uma frase inteira pronta na minha cabeça. I played the victim my entire life.
Eu me fiz de vítima por toda a minha vida. E o meu ganho era esse. A projeção bem administrada da minha dor, eu ganhava aliados. E aí, porque a vida tem um senso de humor bem específico, todos os estagiários do mês estavam naquele pátio naquele momento, começando ou terminando o turno, e alguém sugeriu tirar uma foto para registrar o momento. E adivinhem, aquele dia, aquele momento que eu me dei de conta que eu estava sendo uma vítima dos meus próprios problemas e pior, que eu tinha ganho com aquilo, foi registrado em uma foto. Que, se você gostaria de ver essa foto, ela tá no meu texto do Subtalk. O link tá na descrição, você tem como ver a foto junto com o texto completo que deu origem a este episódio tão desafiador que é para mim, que está sendo para mim gravar. Enfim, eu levei muitos anos para entender o que tinha acontecido ali. E o que foi que me ajudou a entender não foi terapia. Foi descobrir que isso que estava acontecendo comigo tem nome, que chama ganho secundário. É um termo antigo, né, dentro da medicina e principalmente da psicanálise, e Freud que usava muito. Em alemão é uma palavra impronunciável que significa literalmente ganho secundário da doença. E ele descreve 2 níveis. A distinção entre os dois é o que faz o conceito funcionar. O ganho primário é o que o sintoma resolve por dentro, é interno. O sintoma resolve um conflito. Por exemplo, ele reduz uma ansiedade, mantém alguma coisa fora de alcance. Uma pessoa desenvolve ansiedade, por exemplo, não consegue aceitar uma promoção. O ganho primário dela é que ela não precisa encarar a possibilidade de fracassar, porque a ansiedade ela decide por ela antes. Ou seja, alguém que não consegue dizer não e vive num cansaço crônico. O corpo recusa o que a boca não recusa, sem que ela precise se responsabilizar por ter recusado. Ou ainda, e esse eu vejo muito, a raiva que não deixa a tristeza chegar. A raiva mobiliza, a tristeza expõe. Ficar com raiva mantém a dor mais antiga a uma distância bem segura. O ganho secundário ele é outra coisa, ele é externo, ele vem depois. O sintoma já existe, o mundo começa a responder a ele. A mesma pessoa com ansiedade, 6 meses depois, a chefe não cobra mais por igual. O parceiro só assume mais coisa na casa, os amigos entendem por que ele sumiu. Ou no caso da dor crônica, que é fisiológica, que é real, mas que também virou o único momento em que a família pergunta como você tá. O único motivo aceito para descansar sem culpa. Ou um luto que não se resolve, porque a dor mantém o vínculo e melhorar parece até uma traição. O exemplo mais claro que eu conheço. Uma pessoa sofre um acidente de carro, desenvolve pânico de dirigir. O ganho primário é imediato, não dirigir tira ansiedade. Mas 6 meses depois, o marido faz todas as corridas dos filhos. Ela não vai mais a compromisso que ela odiava. A família parou de esperar que ela dê conta de tudo. O acidente causou pânico. A carona diária mantém. Aqui eu preciso ser muito clara, porque esse conceito é usado de um jeito violento também por aí. Ganho secundário não é fingimento. A pessoa não está mentindo sobre a dor ela é real. O que é inconsciente é a função que ela cumpre. A ordem importa, o ganho secundário não cria o sintoma, ele mantém. Ninguém adoece para conseguir atenção. A atenção aparece depois e passa a dificultar a saída. A dor é real, o ganho também. E um não desmente o outro. Eu falo isso porque na perícia médica esse termo virou quase como uma acusação. Foi usado para desqualificar a dor de gente que estava sofrendo de verdade, especialmente dor crônica e especialmente em mulheres. Então não é disso que eu estou falando. O ganho secundário ele existe justamente porque a dor é real. Quais são as formas mais comuns de ganho? Atenção e cuidado,
isenção. Você não precisa tentar, não precisa arriscar. A régua baixinha, ninguém espera mais nada de você. Poder nas relações, porque quem sofre mais decide mais. E o último, que era o meu favorito em relação a essa história que eu contei para vocês. Identidade. Você sabe quem você é. Quantas e quantas e quantas pessoas, quando a gente vai conhecer elas, não contam a história do trauma da vida delas logo que você conhece essas pessoas. No meu caso, os meus ganhos eram atenção, aliados, o olhar de pena que preenchia o buraco da ausência que existia nas minhas histórias. E quem é, que vai detestar uma menininha que perdeu os pais cedo e transformou a dor em energia para se tornar uma CDF? Ninguém. Eu sempre saía ganhando, e de um jeito fácil, sem precisar provar valor intelectual. Eu já tinha admiração. Paradoxo. Aqui que tá o nó. Quanto mais real é o ganho, mais difícil é largar. Não porque a pessoa é fraca, mas porque o custo de largar é imediato. E o benefício, ele é distante. Quando você melhora, você perde duas coisas ao mesmo tempo. O sintoma e tudo que veio junto com ele. E por que a gente aprende isso? Tem uma parte dessa conversa que quase ninguém faz. É a parte que eu não vou deixar de fora. Toda estratégia foi solução antes de virar um problema. E isso é a base de qualquer abordagem que leve trauma a sério. Comportamento não é defeito de caráter, é a adaptação ao ambiente. A pergunta muda de o que há de errado com você para o que aconteceu com você. Uma criança sem recurso, ela usa o que ela tem. Quando não existe um adulto disponível, quando não existe estrutura, quando não existe proteção, contar a dor é a única forma de convocar cuidado. Isso é competente, não é manipulador. A menininha de 8 anos, dentro de mim, era o recurso que ela tinha disponível. A mulher adulta, de 20 e poucos anos, ela tinha muitos outros recursos para chamar a atenção. Não precisava me tornar uma coitadinha aos olhos das pessoas. O problema também não é moral, ele é temporal. A estratégia ela continua rodando depois que o ambiente mudou. O sistema nervoso não recebe o memorando de que você não tem mais 8 anos de idade. É por isso que entender apenas o problema não resolve a solução. Porque isso não está na cabeça, está no corpo. Está na respiração que muda quando alguém olha para você daquele jeito, no alívio químico que vem junto com a atenção. Um aviso. Antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa aqui. Se você está numa situação onde você está sendo machucado agora, esse episódio não é para você. Não hoje. O ganho secundário, ele se olha depois que você já está em segurança. Nunca durante. Se esse é o seu caso, o que eu quero que você ouça é isso. Sai de lá primeiro. Volta nesse episódio aqui outro dia. E agora, vamos à parte mais importante desse episódio. Ter sido vítima e ocupar o papel de vítima são duas coisas completamente diferentes. Eu fui vítima, isso é fato, é histórico, não é negociável, não é culpa minha. E nada do que eu falei aqui hoje diminuiu o que acontece com você. Mas o fato é passado, o papel é presente. O fato aconteceu comigo, o papel é uma coisa que eu faço. E é só o segundo que está sobre a minha responsabilidade. Responsabilidade não é culpa. A culpa olha para trás e pergunta de quem foi. A responsabilidade, ela olha para frente e pergunta o que dá para fazer. E eu não assumo isso porque eu mereço carregar. Eu assumo porque é o único ponto onde eu tenho alguma alavanca.
Tem um preço nesse papel também que ninguém conta. Quando a sua dor é seu maior ativo, você precisa da sua dor intacta. Você não pode melhorar demais. Você não pode se recuperar rápido demais. Porque no dia que você não estiver bem, o que sobra? Quem é você sem aquela história? Por isso que eu fiquei tão assustada ali naquele pátio. Não foi descobrir que eu manipulava, foi perceber que eu tinha investido na minha própria dor. Que uma parte minha precisava que ela continuasse ali, disponível, contável, pronta. E tem um outro preço que é ainda mais silencioso. As relações construídas em cima da pena, elas são desiguais. Porque quem te ama por compaixão não te confronta, não te cobra, não espera nada de você. Parece amor, mas é um amor com teto, com limite. Ninguém te diz a verdade quando acha que você é frágil demais para ouvir a verdade. E aí você deve estar esperando que eu te conte como que sai disso. E aí nada. Eu tive aquele lampejo lá no pátio, eu tirei a foto com os outros estagiários, eu terminei o turno, eu fui para casa dormir e eu continuei fazendo exatamente a mesma coisa por muito tempo. Eu vi e não mudou nada. Mais uma vez, porque consciência não é transformação. Entender o mecanismo não desmonta o mecanismo. Ele está mais fundo do que a compreensão alcança. O que mudou devagar, muito depois, não foi eu parar de contar minha história. Foi eu conseguir contar sem esperar a cara de pena no meio. Foi eu conseguir ficar na sala depois, sem precisar do prêmio. E eu não sei te dizer quando isso aconteceu. Não teve um dia, não teve um raio. Mas aos poucos, eu fui contando cada vez menos a minha história. Porque já não fazia mais diferença. Porque quando eu me apresentava para uma pessoa nova, ou quando eu queria que alguém viesse a me conhecer, eu já não queria mais que eles me conhecessem pelo meu passado triste. Eu queria que eles vissem a pessoa que eu sou hoje, nesse momento. Porque quem eu fui há alguns anos atrás, quem eu fui há 2, 3 semanas atrás, aquela pessoa já nem existe mais. Então passou a não fazer mais sentido eu ficar contando a minha história triste para as pessoas. Passou a fazer mais sentido criar histórias novas. Mas quando foi que isso aconteceu ou como foi que isso aconteceu, eu não sei. Eu sei que eu, ao longo do tempo, fui deixando de esperar a validação. Eu fui de pouco a pouco, eu contava a minha história e aí eu reconhecia o que estava acontecendo ali. E o próprio reconhecimento dentro de mim de que eu estava fazendo aquilo já ia aliviando as reações do meu corpo em relação a isso. Até o dia que eu simplesmente não fazia mais sentido repetir tudo aquilo. Se eu hoje pudesse dizer alguma coisa para aquela menina de 22 anos no pátio, não seria: "Ei, garota, para de fazer isso". Seria: "Repara no que o seu corpo faz quando você sente pena de você". E é isso que eu deixo para vocês essa semana. Uma coisa só. Repara no que muda no seu corpo quando alguém sente pena de você. Não precisa mudar. Só repara. Só isso. Eu escrevi um texto completo dessa história, ainda mais rico em detalhes, no Subtalks. Então, se você quiser ler com mais detalhes essa história, o link está aqui na descrição. Se você, inclusive, quiser ver a foto, aqui na descrição desse vídeo você tem acesso ao meu texto completo. Inclusive, eu geralmente escrevo um texto que vai ao ar segunda ou terça-feira. E, em seguida, na mesma semana, vem o episódio desse podcast,
com um pouco mais de histórias, um pouco mais de entonação. E inclusive para vocês saberem que a pessoa que escreve ali naquela newsletter é uma pessoa que existe de verdade, de carne e osso, que não é nenhuma história inventada pela AI. Foi por isso que esse podcast surgiu a princípio. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, por me acompanharem, sem pressa, sem fórmula, do jeito que a vida real acontece. E antes de você ir, mais uma vez eu vou te pedir que você deixe seu like e que você se inscreva nesse canal, tanto para você não perder os próximos episódios, também para que você me ajude, para que esse conteúdo seja entregue para outras pessoas que ressoam com essas loucuras aqui que a gente conversa por aqui. Um beijo, se cuidem.